E você já viu aqui, pode deixar na tela, pode deixar. É o Alexandre Castilho da Polícia Rodoviária Federal que vai conversar ao vivo comigo sobre a situação do trânsito no Morro dos Cavalos, principalmente BR-101, porque eu informei agora há pouco, Castilho, a informação que veio mesmo na PRF, que vocês liberaram uma segunda faixa. Então, o que você pode nos dar de momento dessa situação? Se vai continuar o trânsito com duas pistas liberadas sentido sul, se isso é só uma medida que pode ter alterações ainda? Castilho, obrigado por atender o nosso jornalismo, uma ótima tarde, como fica? Boa tarde, Zanotto, a audiência do Balanço Geral. Essa segunda faixa no sentido sul, ali no Morro dos Cavalos, foi uma janela de mobilidade. A PRF disponibilizou essa segunda faixa para fazer o trânsito fluir durante um período de tempo, mas agora, a partir de 13 horas, daqui a 10 minutos, essa faixa vai novamente ser fechada. Por que isso? Porque os operários que trabalham nas obras de contenção da encosta do Morro dos Cavalos precisaram parar de trabalhar para que essa segunda faixa fosse disponibilizada. Mas, nas próximas horas, ou até mesmo até amanhã, sexta-feira, há a expectativa de que essa segunda faixa no sentido sul seja mantida continuamente. Então, tivemos essa janela momentânea, terminando agora às 13 horas, mas a partir das próximas horas ou até amanhã, teremos a segunda faixa já liberada continuamente. Tá, o Castilho, mas deixa eu entender uma questão então, porque você explicou, é necessário fechar essa segunda faixa para o trabalho dos funcionários, né? Mas e durante o período da noite, não voltando a chover, permanecendo o tempo estável, esse pessoal que está na obra trabalhando, eles continuam mesmo no período noturno ou podemos cogitar essa possibilidade de novamente dar vazão e liberar duas faixas no sentido sul? Zanotto, na questão da obra, o grande trabalho neste momento não é nem a contenção da encosta, mas sim a disponibilização de uma segunda faixa. Para que essa segunda faixa seja disponibilizada, são necessárias algumas intervenções de engenharia ali naquele trecho da BR-101. Intervenções que não são complexas, mas que exigem algumas horas de trabalho daquela equipe que está no local. Então, os operários, quando param de trabalhar, eles deixam não só de conter a encosta, mas também deixam de fazer essas obras necessárias para disponibilizar a segunda faixa. Então, um problema puxa o outro. Agora, a expectativa é, de fato, que os operários voltando a trabalhar, tenhamos algumas horas de trabalho efetivo na rodovia para que a segunda faixa possa, enfim, ser liberada continuamente. Certo, entendi. Eu só estava pensando como ficaria à noite, né? Se esse pessoal continua trabalhando à noite ou se nós podemos dar uma liberada também no trânsito depois que eles encerrarem o expediente. É isso que eu estava em dúvida, Castilho. Posso te responder. Tá. A questão é que, acabando esse trabalho que é emergencial para a liberação de uma segunda faixa, aí volta-se novamente a atenção em conter a encosta. Então, à noite, até à noite, possivelmente, com a liberação de uma segunda faixa, os operários vão poder voltar a trabalhar unicamente na contenção da encosta. Então, para a noite, há uma expectativa de já termos uma segunda faixa liberada, e se não tivermos a segunda faixa liberada, pode-se novamente abrir uma janela de mobilidade como essa que abrimos agora há pouco. Perfeito, então, esclarecida a situação e, claro, né, a gente vai informando aqui no nosso Grupo ND, você também pode acompanhar as informações oficiais da Polícia Rodoviária Federal, porque agora a comunicação é fundamental, né, Castilho? Porque a gente está falando, quem tem a extrema necessidade vai precisar passar. Agora, quem não tem essa extrema necessidade, evite ficar parado, ficar trancando o trânsito e se incomodando, porque tem pessoas que chegam na fila e não tem como retornar, né, Castilho? É verdade, exatamente isso. Nos últimos dias, tanto a imprensa quanto a PRF, órgãos de governo, todos recomendaram que aqueles motoristas que não tinham compromissos inadiáveis, que tentassem aguardar mais um dia ou dois até o término das chuvas. Hoje notamos que com o céu azul, com o tempo seco, todas as pessoas que tinham compromissos atrasados foram para a rodovia, foram usar a rodovia, e isso está mostrado na BR-101, não só no Morro dos Cavalos, mas em diversas regiões. Na região de Itajaí, na região de Garuva, ali na divisa com o Paraná, nós temos registros de filas quilométricas, porque muitas pessoas aguardavam justamente um dia como o de hoje, um dia seco, para pegar a rodovia. Então, neste momento, se a pessoa não quiser passar algumas horas na fila, que novamente adie o seu compromisso. Se for um compromisso inadiável, que vá para a rodovia com planejamento e com paciência. É isso que eu ia te perguntar do outro extremo, a divisa com o Paraná, 376, se tem informação de agora como está, uma pista, duas liberadas?
temos uma faixa liberada para cada sentido, e as filas que nós temos no Morro dos Cavalos praticamente se espelham ali na BR-376, na região de Guaratuba. São 26 quilômetros para quem desce para Santa Catarina, quem vem de Curitiba no sentido Joinville, e são 18 quilômetros para quem sobe no sentido Curitiba. Então, situação bastante complicada também na 376, muitas pessoas usando a rodovia, muitos veículos de carga que não circularam nos últimos dias foram para a rodovia e, sobretudo, o movimento de Natal que já começou. Já temos um aumento de fluxo de veículos, de famílias que estão fazendo viagens interestaduais para passar alguns dias com os seus parentes mais distantes em outros estados. Alexandre Castilho, obrigado pelas suas informações. Bom trabalho ao senhor e suas equipes. Muito obrigado, Zanotto, sempre à disposição do Balanço Geral. Então, atualizando para você como está o trânsito aqui na Grande Florianópolis e também na 376 no Paraná. E o grupo